Olá, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre músculos abdominais, anatomia e função. Então é muito importante a gente compreender toda a anatomia e função dessa região, porque a coluna lombar é uma região que tem um padrão predominante de estabilidade. Então o que é o padrão predominante de estabilidade? É a região do corpo onde a gente deve ter uma predominância maior de estabilidade do que de mobilidade. E cada articulação do corpo tem um padrão dominante. Então, sabendo que o padrão predominante da lombar, onde estão esses músculos abdominais, tem um padrão predominante de estabilidade, é uma região do corpo que a gente deve preconizar estabilidade, a gente já vai para essa aula com outro entendimento. Lembrando que padrão predominante não quer dizer que é única exclusivamente estabilidade. A gente sempre fala predominante porque é a estabilidade dentro da mobilidade e a mobilidade dentro da estabilidade. Então a gente precisa realmente de uma lombar que tenha mobilidade, que a gente possa fazer exercícios de mobilidade para essa lombar, que ajudam inclusive na hidratação dos discos intervertebrais, mas que a predominância deve ser de estabilidade. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor essa região e os músculos que estão lá, e a função de cada um, eu vou compartilhar minha tela com você e vai ficar mais fácil de você entender, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Em 3 dimensões, que vocês vão conseguir aprender de uma forma mais didática. Muito bem. Então, o que nós vamos olhar aqui? Primeiro, vamos olhar para os músculos de uma forma geral. Então, aqui a gente tem uma visão do reto abdominal. Então, esse é o principal músculo que faz a flexão da coluna lombar. Então, o reto abdominal, o músculo mais superficial dos abdominais, né? Inclusive quando a pessoa está com baixa porcentagem de gordura e esse abdômen fortalecido, a gente consegue enxergar os gomos, né, do reto abdominal. Aqui nesse slide a gente consegue ver desde a origem dele, ali na 5ª e 7ª costelas, no processo xifoide do externo, e ele vai lá para baixo na sínfise púbica. E vocês estão vendo ali meio transparente, por baixo dele já está aparecendo o transverso abdominal. Mas vamos dar uma olhada qual que é a ação do reto abdominal. O que esse reto abdominal faz? Então aqui a gente consegue ver bem que a ação do reto abdominal faz única e simplesmente a flexão lombar. É isso que ele faz. Então, estando com a pelve ancorada, com a pelve fixa, ele faz a flexão da coluna lombar. Ele não faz a flexão do quadril, ele faz a flexão da coluna lombar. Porém, se a gente tiver com a pelve não fixada, ele faz esse movimento de posteriorização da pelve, que a gente chama de báscula posterior. Então, aqui no caso, a gente tem um ponto fixo lá no externo e nas costelas, e é a pelve que está movimentando. Tá bom? Mas em ambos os casos, isso é uma flexão da coluna lombar. Tá bom? Então, esse é o reto do abdômen. Vamos passar para o oblíquo interno e entender o que o oblíquo interno faz. O primeiro movimento básico que ele faz é a rotação para o mesmo lado. Então, aqui nessa imagem, nesse videozinho, vocês estão vendo o oblíquo interno ali direito e ele está fazendo a força para o lado direito. Então, o oblíquo interno direito promove a rotação para o lado direito. O que mais que o oblíquo interno faz? Se ele for contraído unilateralmente, ele também faz a flexão lateral. Esse é um outro movimento feito pelo oblíquo interno. Agora, se a gente já tiver o oblíquo interno direito e o oblíquo interno esquerdo contraídos ao mesmo tempo, a gente tem a flexão da coluna lombar. Porque uma força rotacional anula a outra e, como consequência, a gente tem a flexão do tronco, né? Assim como os dois contraídos ao mesmo tempo também podem colaborar
no mesmo movimento do reto abdominal, que é essa báscula posterior, a retroversão pélvica. Tudo bem até aqui? Vamos dar uma olhadinha agora no oblíquo externo. No oblíquo externo, aqui acontece de forma diferente. O oblíquo externo esquerdo vai fazer a rotação para o lado direito. Então, o oblíquo externo faz a rotação para o lado oposto. Tá bom? Só que quando contraído unilateralmente, ele também faz a flexão lateral. Assim como o oblíquo interno, ele também faz a flexão lateral. E da mesma forma, quando contraído bilateralmente, uma força diagonal anula a outra, e como consequência a gente tem essa convergência, que é a flexão da coluna lombar, tanto com a pelve fixa, como a báscula posterior, com a pelve móvel. Tudo bem? Deu para compreender até aqui? E agora a gente vai para o músculo mais profundo da região do abdômen, que é o músculo transverso abdominal. Então, quando a gente pensa no transverso abdominal, qual que é o movimento do transverso abdominal? Vamos começar olhando esse videozinho aqui, que ele é um pouquinho mais amplo, mas ele mostra para a gente que o objetivo do transverso abdominal ele é totalmente oposto aos outros músculos abdominais mais superficiais. E como vocês puderam ver, tanto o reto abdominal como os oblíquos fazem algum tipo de movimento. O reto abdominal faz flexão da lombar, o oblíquo interno faz rotação para o mesmo lado, o oblíquo externo faz rotação para o lado oposto. No caso do transverso abdominal, vocês vão ver que a ação é justamente contrária. Quando o transverso contrai, ele justamente não faz movimento nenhum, porque a função dele é principalmente essa função estabilizadora. Como vocês estão vendo aqui, ó, quando a gente puxa o umbigo para dentro, a gente faz com que essas alterações, essa perda de postura, tanto em flexão quanto em extensão, deixe de acontecer. Porque o objetivo dele, como um cinturão, por isso que chama transverso abdominal, ele é um cinturão, a função desse cinturão é justamente estabilizar a coluna, conter essa coluna. Com essa ação, o umbigo vem para dentro e eu estabilizo a região lombar. Na posição em 4 apoios, por exemplo, ó, trazendo o umbigo para dentro, eu faço com que essa lombar fique mais estável. Então, ele sai lá da fáscia tóraco-lombar e, como um cinturão, envolve toda a coluna. Então, essa imagem em 3 dimensões dá para a gente conseguir enxergar essa ação do transverso de uma forma muito mais nítida do que muitas vezes a gente aprendeu na faculdade, né? Porque aqui vocês conseguem ver essa ativação realmente acontecendo. Mas eu quero mostrar um outro vídeo agora para vocês, do próprio transverso abdominal, que é muito interessante olhar essa outra forma aqui, que ele mostra como a coluna, né? Se ela não tem essa estabilidade, ela tende a cair, né? Aquele aluno que vai fazer uma flexão de braço e não consegue sustentar. Então, aqui o Gasparzinho está ajudando a gente e ele está mostrando como esse transverso, que é aquela cinta ali que ele passou ao redor, faz justamente essa força de sustentação, de contenção, como se fosse uma caixa de força. Então, o transverso é o principal estabilizador da lombar. Mas muitas vezes a gente usa a nomenclatura do core, né? Ou muitas vezes falam dessa técnica do bracing, que é quando a gente usa outros músculos também que podem colaborar com a estabilização, que são aí, no caso, como vocês estão vendo, os paravertebrais, na parte posterior. A gente tem, na parte inferior, o períneo, a musculatura do assoalho pélvico, que faz uma contenção inferior. A gente tem o diafragma, que faz uma contenção superior, que são essas setas que vocês estão enxergando. E as musculaturas mais superficiais, que a gente já estudou, tanto os oblíquos quanto o reto abdominal, também podem trabalhar juntos para que essa estabilização seja ainda mais eficiente. Uma estabilização mais forte até, quando a gente contrai esses músculos em isometria. Então, o objetivo, como nesse exercício aqui, é perceber que mesmo com a movimentação do quadril,
a pelve permanece neutra, ou numa prancha lateral, ou numa prancha frontal. A gente consegue manter a lombar estável enquanto faz esses outros movimentos. Então, essa compreensão do objetivo do transverso abdominal é muito importante, porque é um trabalho de base. Esse aqui é um trabalho proprioceptivo, por exemplo, onde o personal trainer, ele é como se ele enganasse a aluna. A aluna não sabe para onde ele vai fazer essa força. Então, ela precisa manter o quê? A estabilidade. O desafio aqui é que ela mantenha a estabilidade enquanto ele faz essas forças aleatórias, que ela não sabe para onde vai. E aí você vai treinando esses músculos mais profundos, né? São músculos profundos que vão provendo essa estabilidade, essa contenção, como o Gasparzinho está mostrando, como se fosse uma caixa estabilizadora, né? Então, esses três músculos, né? O reto abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo, e o transverso abdominal, né? Então são 4 músculos. Falei 3 que eu pensei em oblíquos. 4, reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e transverso, formam o conjunto de músculos da região lombar. Vocês viram que cada um tem uma função, mas que principalmente o transverso abdominal tem como objetivo o treino de estabilização dessa coluna lombar, algo tão importante para a saúde da coluna lombar, que muitas vezes tem uma sobrecarga por conta da idade, por conta do gesto esportivo. Então, é muito importante que a gente treine essa estabilidade para prevenir lesões, como a própria degeneração discal, a própria espondilolistese, que é um deslizamento de vértebra, as protusões discais, que futuramente, se não forem cuidadas, viram hérnias de disco. Então, esse trabalho de estabilização vai, sem sombra de dúvida, deixar a coluna do seu aluno mais saudável e, com essa estabilização prévia, com esse trabalho de base, quando você treina a musculatura mais superficial, o reto do abdômen, os oblíquos, isso tem também muito mais eficiência, porque você tem uma base bem estruturada, né? E agora eu queria mostrar para vocês um teste específico para a gente descobrir se o nosso aluno tem uma boa ativação de transverso abdominal e consegue estabilizar a lombar. Então, eu trouxe aqui um outro compartilhamento para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Aqui dentro do portal da certificação iFit Pro, a gente tem o módulo 7 da certificação, é só sobre coluna lombar. E aí eu ainda falo aqui, a coluna lombar, ela é vítima ou vilã? Porque muitos dos nossos alunos sentem dor na lombar, né? E aí, muitas vezes, a culpa não está na própria lombar, muitas vezes a culpa está no quadril, que falta mobilidade, está na coluna torácica. Então, dentro desse módulo, a gente discute tudo isso. Nós temos aqui 9 práticas dentro desse módulo. Mas logo no início do módulo, primeiro eu explico um pouco sobre anatomia e padrão articular. Então, aqui eu falo das principais lesões que acometem a coluna lombar. Mas logo em seguida, depois de dar essa aula teórica, a gente entra com um teste de transverso abdominal. Então, como eu sempre falo para vocês, eu acredito que o que faz diferença para o profissional de educação física, para o personal, a diferença do personal tradicional, que muitas vezes prescreve alguns exercícios sem saber o porquê, e do personal clínico, que é esse personal que avalia o seu aluno para saber como ele está antes de prescrever, é o que faz total diferença na nossa carreira. É o que realmente marcou a minha carreira, o que fez diferença para mim e que eu não tenho dúvida que vai fazer diferença para você também. Compreender que antes de sair prescrevendo um exercício, você precisa saber como está esse seu aluno. Como está a mobilidade do quadril dele, como está a estabilidade lombar e assim por diante. Então, aqui dentro da certificação, nós temos 23 testes, mas hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho esse teste do transverso abdominal, que é um teste sutil. Então, não vai dar para eu entrar em muitos detalhes desse teste aqui. Mas a forma que a gente usa para testar esse transverso abdominal é através de um feedback. Então, a gente coloca uma das mãos na lombar do aluno
E aí a gente está querendo o quê aqui? A gente está querendo justamente perceber se o aluno consegue fazer a dissociação entre o movimento do quadril e a lombar. A gente quer perceber se o aluno tem a capacidade de movimentar o quadril sem movimentar a lombar. E para que ele consiga fazer isso, ele precisa estabilizar essa lombar. Se ele não tem a capacidade de acionar o transverso e estabilizar a lombar, no momento que ele movimentar o quadril, essa lombar vai movimentar junto. Então, como vocês estão vendo aqui, estou com a mão ali na lombar da Monique, coloco a minha mão nessa posição, L3, L4, L5, a ponta dos meus dedos na lombar, e aí peço para ela acionar o transverso, puxar o umbigo para dentro e fazer esse movimento curtinho que ela está fazendo. Então, após essa orientação, eu vou pedir para ela executar e perceber, através da minha mão, se ela consegue fazer essa dissociação ao movimentar a perna sem movimentar a lombar. Eu estou percebendo isso através da minha mão, que está ali embaixo da lombar. É assim que eu percebo se o aluno está tendo essa capacidade dissociativa, que vocês viram lá na caveirinha, né? O transverso acionado e demonstrando isso, ou não. Então, isso é, de fato, o ponto-chave aqui. A gente consegue identificar qual o nível, e a gente tem algumas notas que a gente dá, né? Dependendo se o aluno consegue dissociar com a perna flexionada, ele recebe uma nota, com a perna estendida, ele recebe outra. Se ele usa musculatura superficial, a gente também dá outra nota para ele. Tem todo um protocolo esse teste, mas o objetivo aqui é a gente poder, antes de sair prescrevendo, a gente poder identificar o que esse aluno precisa. Tá bom? Então, o objetivo dessa aula de hoje foi esclarecer principalmente essa anatomia e padrão articular da região lombar e como é importante nós, professores de educação física, termos essa clareza de que sem testar e sem compreender, a gente não tem como oferecer algo verdadeiramente de qualidade para o nosso aluno. E essa é a minha missão aqui, poder ajudá-los a irem cada vez mais criando essa consciência do personal clínico, que compreende as lesões musculoesqueléticas e sabe prevenir essas lesões, sabe identificar as disfunções, e dessa forma você traz mais qualidade de movimento e traz mais performance para o seu aluno. Tá bom? Conta aqui embaixo para mim se você gostou dessa aula, isso é importante para mim, esse feedback, para que eu possa ir cada vez melhorando mais. Tá bom? Agradeço aqui a sua presença, a sua audiência, e nos vemos numa próxima aula. Até lá!